Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, que nem eu falei para vocês, esse vídeo aqui eu ia fazer com captura de tela, porque eu vou mostrar versículos comparados aqui para vocês, tá? E eu vou mostrar dois pontos interessantes aqui para vocês. Primeiro, algumas contradições do Evangelho de Mateus, tá? E depois, umas correções que Mateus faz de Marcos. Lembrando, quem puder já dar o like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado a algumas pessoas que têm colaborado comigo, tá? Que eu falei no último vídeo. Muito obrigado mesmo, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo aqui para vocês. Primeiro vamos começar aqui com Mateus, né? Só dentro do próprio Evangelho de Mateus. Será que João Batista sabia que Jesus era o Cristo? Porque aqui em Mateus 3 ele fala assim, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele sabia que Jesus era mais importante, que era o Cristo. Aí Jesus responde e disse, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça, e ele permitiu. Já que no capítulo 11, João não sabia que Jesus era o Cristo. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Mas aqui ele já sabia. Fora que ele viu a voz do céu, o Espírito Santo descendo como pomba, etc. Jesus era a favor da paz? Aqui em Mateus 5,9 fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é quem? É quem promove a paz. Mas aqui em Mateus 10 ele fala assim, ó, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Então, isso aqui não é promover a paz, é promover a guerra, a discórdia. Nós devemos mostrar nossas boas obras ou devemos esconder? Porque aqui em Mateus 5,16, Jesus fala assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então ele diz que sim, ó, os homens têm que ver as suas boas obras. Mas aqui em Mateus 6,1 ele fala assim, ó, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensas junto de vosso Pai que está nos céus. Ué, mas ele falou aqui no capítulo anterior, para fazer as boas obras diante dos homens. Aqui, para que eles glorifiquem a Deus. Já que no capítulo 6 ele fala que não, você não pode fazer suas obras diante dos homens, senão você não vai ser salvo. Você não vai ter uma recompensa junto de Deus no céu. Complicado, né, pessoal? Jesus estaria ou não sempre com eles? Porque os pobres sempre os tendes convosco. A mim, porém, nem sempre me tendes. Então Jesus está falando aqui, ó, vocês não vão me ter para sempre. Mas aqui em Mateus 28:20 ele fala, ó, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, depois que ele ressuscitou. Então ele estaria ou não estaria com eles o tempo todo? Jesus dá um poder a Pedro que ele ainda não tinha, aqui em Mateus 16:19. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então ele está dando esse poder para Pedro. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas só que ele só teve esse poder depois que ele ressuscitou. E chegando-se de Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer que aqui ele não tinha ainda. É para pregar para os gentios ou não aos gentios? Jesus enviou esses 12 dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entre em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já que em Mateus 28:19 ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem aquela rivalidade de João com os fariseus, tá? Que eu já mostrei em outros vídeos. Aqui Marcos e Mateus eles só mantêm, que eles falam que foram os discípulos de João que perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, tá? Mas aqui é mais irrelevante. Aí começam as correções, né, de Mateus para Marcos. Marcos, que nem eu já mostrei aqui para vocês, ó, ele fala assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, o que não é comum na cultura judaica. Aí Mateus omite isso daqui, ó, não é este o carpinteiro? Note que segundo Marcos, Jesus era o carpinteiro. Já segundo Mateus, Jesus era o filho de um carpinteiro. Então, também tem essa divergência aí. Marcos nunca menciona José, sendo esse o evangelho mais antigo. Aí Mateus vai corrigindo, que Mateus é o evangelho mais judaico, algumas coisas que Marcos coloca que são equivocadas. Que nem aqui, por exemplo, Marcos 2, 7, 8. Por que falam assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, se não só que é Deus? É aquela passagem do paralítico que eu fiz no último vídeo, tá? Só que isso aqui Mateus omite. Mateus não fala isso. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? Mateus omite a frase dita pelos judeus porque sabe que não era verdade. De acordo com a Torá, não era só Deus que podia perdoar a verdade. Na verdade, tinha todo um rito de expiação feito pelo sacerdote.
Portanto, um judeu perceberia que a frase não tem muito sentido. Aqui, ó. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Aqui, o sacerdote vai fazer uma expiação que houver cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. Aqui, ó. Pronto, a pessoa era perdoada. E o restante pertencerá ao sacerdote, como oferta de cereais. Vocês podem ver em Levítico 5:13. Então, Marcos coloca essa frase aqui meio esquisita, e Mateus vai lá e tira essa frase para poder dar mais crédito ao Evangelho. Marcos escreve que os mandamentos foram dados por Moisés. Mateus corrige isso e diz que a lei foi dada por Deus. Então, Marcos 7:10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe morrerá. Já Mateus fala: Deus ordenou. Tirou Moisés da jogada. Honra teu pai e tua mãe, e qualquer que maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Aqui é meio mais irrelevante, né? Porque aqui os cristãos podem alegar que é a mesma coisa. Então tudo bem. Marcos também cita um mandamento que não faz parte dos 10 mandamentos. Vocês viram o grau de conhecimento de Marcos do judaísmo, né? E Mateus corrige e coloca no lugar um que seria uma síntese de toda a lei. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e a ninguém defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. Então note que aqui ele está citando o decálogo, que é os 10 mandamentos. Mas só que isso aqui, defraudarás, não tem no decálogo. E aí Mateus pega e omite isso, ó. Não matará, não adulterará, furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que essa parte aqui de honra o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo também não é parte do decálogo, tá? Então, na verdade está em Levítico. Marcos diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, os judeus clamaram, dizendo que eles eram filhos de Davi. Um absurdo que Mateus corrige. Aqui, ó, Marcos 11:10. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Davi, pessoal, ele era só de uma tribo de Israel, tá? Mas Davi não era um patriarca. Então jamais os judeus iam dizer isso aqui, ó, nosso pai Davi. Ele não era um patriarca. Se fosse nosso pai Abraão, tudo bem. Porque Abraão foi um patriarca que gerou o povo hebreu. Agora Davi não. Davi foi só um rei de Israel. Então Marcos coloca esse absurdo aqui no texto, ó, nosso pai Davi. E Mateus vai lá e corrige, ó. E as multidões, tanto os que precediam como as que seguiam, clamavam dizendo: hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então o que Marcos coloca na boca do povo aqui, nosso pai Davi, Mateus corrige e coloca ao filho de Davi. Marcos não sabia que a festa dos pães ázimos começava no dia 15 de Nissan, depois da Páscoa, e coloca no mesmo dia. O que Mateus também corrige, mas continua equivocado. Eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Segundo o Levítico é assim, ó. No mês primeiro, no dia 14 do mês, ó, dia 14, à tardinha é a Páscoa do Senhor, no dia 14. E no 15 dia desse mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis a Páscoa. Então no dia 14 é a Páscoa, onde se comia o cordeiro. E no dia 15 ficavam 7 dias de pães ázimos, a partir do dia 15. Aí Marcos coloca equivocado aqui, ó. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolamos a Páscoa. Não, no primeiro dia dos pães ázimos é pós a Páscoa. Então aqui Marcos cometeu um equívoco. Aí Mateus coloca como: ora, no primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos de Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Aqui também está equivocado. Aqui no primeiro dia de pães ázimos já era pós a Páscoa. Então você nota uma certa ignorância, né, dos autores dos evangelhos acerca dos costumes judaicos. Marcos diz que Jesus enviou os apóstolos a um homem com um cântaro, uma função que é atribuída apenas às mulheres na época. Enviou, pois, 2 de seus discípulos e disse: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água, que é um homem. Seguiam, e onde ele entrar, diz ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aí Mateus omite isso daqui, porque ele sabe que isso aqui era uma função de mulheres, e diz: respondeu ele: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Você nota que aqui não tem a pergunta que Marcos colocou, e não tem que o homem levava um cântaro de água, tá? Marcos diz que José de Arimateia fez uma compra em um dia de sábado. Aqui, ó. Depois que soube do centurião, cedeu o cadáver a José de Arimateia, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu no pano e depois num sepulcro aberto em rocha. Só que ele teria comprado no sábado de Páscoa, sendo que seria até impossível, né, que estaria tudo fechado nesse dia, porque os judeus guardavam o sábado, até hoje. Então Mateus pega e ele omite isso daqui, ó, que ele tinha comprado esse pano de linho, tá? Então tá aqui, pessoal, essa aqui é a parte do meu e-book, Tech Análise Crítica, tá, do Novo Testamento.
Eu estou dando uma atualizada aí nos vídeos, tá? Fazendo vídeos sobre esse tema, mas esse aqui é um dos meus e-books, tá? Que eu faço tudo com tabelinha, mostrando as coisas para as pessoas verem, tudo sobre o Novo Testamento, tá? Se alguém tiver interesse em adquirir qualquer e-book meu, o link está na descrição dos vídeos, tá? Muita coisa que eu tenho mostrado aí para vocês eu já tinha colocado aqui nesse e-book aqui, ó. Olha o lago aqui dos Gadarenos lá, que fica a 50 quilômetros aqui do mar, tá vendo? Então tá bom, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo, que você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.